Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo do Virando as Páginas, um mês praticamente sabático, né? Terminou o Natal, acho que a gente ainda gravou mais um vídeo, não é isso? E depois eu coloquei já uns vídeos resenha saudade, não foi? Pois é. Antes de tudo, vou continuar falando, mas antes de tudo, rápido, curta o vídeo agora, porque senão você não vai curtir, você vai esquecer. Segundo, comente, proponha coisas aqui embaixo. Terceiro, compartilhe. Faz com que a plataforma atual entenda que esse vídeo foi legal para você e ele é um vídeo que pode ser alcançado a outras pessoas, ok? É assim que eles trabalham. Uma outra coisa, não temos só essa plataforma, nós também temos não posso falar o nome, porque, por incrível que pareça, a bela democracia ocidental não nos permite falar para onde nós estamos, mas eu posso mostrar, tá certo? Até bati aqui no microfone. A gente pode mostrar. Então, vai lá. Sai daqui, vai lá. Fica aqui e fica lá. Quer dizer, não sai daqui. Fica aqui e fica lá. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? É isso aí. Gente, antes de falar do livro, eu queria que vocês estivessem atentos a esse vídeo que eu vou colocar aqui agora. I think we should look at the history of religion and be fascinated by it, just as we look at the history of art and so on. But I don't think that religion has anything useful to teach us. One of the main reasons why people are religious is because they're persuaded by the apparent design of living things. And that's completely destroyed by Darwin. If you actually read any book by a biologist about evolution, it's hard to see how you could fail to be persuaded of it. I mean, the evidence is just absolutely pat. There's no doubt about it. It's not a controversial issue. It's completely certain. It's as certain as the fact that the Earth and the other planets orbit the Sun. More than 40% of the American population, if opinion polls are to be believed, think that the world is less than 10,000 years old, and that's a shocking figure. It shows deep, profound ignorance. It sounds very laudable to teach the controversy, to teach both theories, but there aren't two theories. There's only one theory around. There's only one game in town as far as serious science is concerned. Of course, you get negative reactions from creationists, but who cares about creationists? They don't know anything. I think it was my father who first introduced me to Darwinian evolution. I was immensely moved by it, and it did start a roller coaster in a way, and then I started to become really quite anti-religious after that. I went through a sort of middle ground of what you might call deism. I think I gave up Christianity before I finally gave up the idea of a sort of creative designer of some kind. Darwin made it possible to be an intellectually fulfilled atheist. Before that, you could be an atheist, Hume was, for example, but it was quite difficult because you had no good explanation for why living things look so well designed. Darwin provided that. There are other reasons for being religious, like moral reasons, or people sometimes feel they have a personal relationship with God or with Jesus or with Muhammad or whatever it is. And that kind of reason for being religious would not in itself be undermined by Darwinism, but it's quite wrong to believe that science reduces humanity, that science somehow gives you a bleak, cold, empty, barren view of the universe and of life. Quite the contrary. Science is enriching and fulfilling. What's going to happen when I die? If I met God, in the unlikely event after I died, I think the first thing I'd say is, well, which one are you? Are you Zeus? Are you Thor? Are you Baal? Are you Mithras? Are you Yahweh? Which God are you? And why did you take such great pains to conceal yourself and to hide away from us? One of my closest friends in Oxford
was J.R.R. Tolkien. To my utter surprise, he was a card-carrying Christian. In truth, I had not expected some of the brightest minds in Oxford to be believers. Worse still, I had not expected them to challenge my own fondly held beliefs. A god comes down to Earth, he's killed, and is reborn. It's a universal myth. It happens everywhere. Exactly. And it moves you. Yes, but it's still a myth. What if it really happened? Just once, 2,000 years ago. Well, A true myth, working on you in the same way as the others, but with one difference. It really happened. What Tolkien showed me was this. The pagan stories are God speaking to us through the minds of poets. The story of Christ is God speaking to us through real events in the real world. God comes to earth, is sacrificed, then comes back to life. If you think about it, I had the whole story of Aslan and Narnia right there. And my good friend Tolkien was the one who planted the seed. Viram aí? Dois gênios. Cada qual o seu jeito, cada qual o seu modelo. O Alice McGrath é um dos grandes pensadores do C.S. Lewis. E ele teve uma sacada extraordinária, tá bom? Como o C.S. Lewis e o Richard Dawkins, todos dois, estiveram na mesma faculdade, na mesma universidade, a Universidade de Oxford, o que o Alice McGrath fez? Uma espécie de diálogo, e um diálogo praticamente impossível de acontecer, porque o Dawkins nasceu em 26 de março de 41, está vivo até hoje, e o Lewis nasceu na virada do século praticamente, e vai morrer em 1963, né? Mais corretamente falando, no dia 22 de novembro de 63. É muito fácil decorar a data de morte do Lewis por um motivo simples, triste e simples. Aldous Huxley, o presidente Kennedy e o Lewis morreram no mesmo dia. Um dia levou esses três ícones da história, nossa história, tá certo? Essa obra, C.S. Lewis e Richard Dawkins e o sentido da vida. Bom, primeiramente vamos falar de cada um deles rapidamente. O Richard Dawkins é um queniano. Pois é, ele é um queniano. Ele é um biólogo e um ateu, uma seta, um etimólogo também. E qual é a perspectiva dele, né? Ele entendia que a ideia de Deus era uma ideia comprometedora, né? Tem um livro dele aqui, Deus, um Delírio, que inclusive faz parte do debate com o Lewis aqui dentro dessa obra, e parte daquilo que ele pensa sobre a relação humana com essas questões da religião, elas têm sob base, obviamente, esse livro aqui, A Origem das Espécies, do Charles Darwin, né? A base e o conceito, na perspectiva do Dawkins, é que tudo emana e tem por base a ciência natural. Nada além disso é verdade, nada além disso pode ser considerado. Precisava passar pela ciência natural. Então, este livro aqui dele dá meio que uma base, digamos, representativa do Dawkins naquilo que ele vai conversar, né? Falei sobre esta obrinha aqui, que está em tudo a ver com isso aqui. Parte desse livro é falado aqui pelo Alice McGrath. E aí, por outro lado, tem o Lewis. O ataque do Dawkins se dava em quê? Nos objetos da religião. Então, obras como o Alcorão, e no caso mais a Torá, e no caso mais específico da Bíblia, por conta de nós estarmos conversando sobre um papo, um exercício de conversa entre o Dawkins e o Lewis, a Bíblia. Então, para Lewis, a Bíblia é uma fonte do seu pensamento, é uma fonte da sua relação com o mundo e da sua forma de ver o mundo, né? Aquilo que as pessoas normalmente falam sobre cosmovisão cristã, cosmovisão, nesse caso anglicana, ou cosmovisão de um cristão,
Então, Lewis vai se basear no processo bíblico, já o nosso Dawkins vai se colocar em cima da teoria da evolução do Darwin e, ao mesmo tempo, elaborar de forma bastante ácida as suas críticas à religião e o processo religioso, né? Eu queria te indicar para vocês também essa obra aqui do Alice McGrath, Conversas com o C.S. Lewis. Quem nunca teve contato com o C.S. Lewis, esse livro aqui eu acho especialíssimo e muito interessante tê-lo, né? Tem uma passagem aqui que eu acho interessantíssima sobre um aspecto que foi inclusive postulado lá nos vídeos que eu coloquei para vocês. Lewis amava a mitologia nórdica antiga e tomou emprestada a imagem de um dragão, pegou da história nórdica sobre o ganancioso gigante Fafnir, que se transformou em um dragão para proteger os seus ganhos ilícitos. Lewis quer nos fazer entender que a história de Eustáquio era sobre o egocentrismo e a absorção em si mesmo. No final, ele fica preso dentro de uma própria história e não consegue mais se libertar. Por que eu estou colocando isso aqui? Se a gente for ver a história do Dawkins, o Dawkins ele é um defensor da ciência e crítico completo da religião. Então, todas as obras com as quais o Dawkins se aproxima, elas são ideias que vão ajudar a um pensamento ascético mesmo, né? Em seu livro Deus, um delírio, aquele que eu falei para vocês, ele considerava inclusive a covardia de não assumir a inexistência de um Deus. Ele é, no caso, um biólogo interessante. Ele nasceu, pouca gente sabe disso, né? Ele nasceu no Quênia, visto que o seu pai na Segunda Guerra Mundial teve que ir para lá e ele nasceu ali. Isso, inclusive, é uma tradição meio dos britânicos, né? O Lewis é da Irlanda, o Tolkien é da África do Sul, o George Orwell, salvo engano, ele é da Índia. Fica essa brincadeira toda, né? Então, ele dizia que, no pleno processo dele da ideia, a criança cristã, a criança islâmica, a criança budista era algo parecido, ou fazer uma criança ser cristã, uma criança ser budista, uma criança ser islâmica, era algo parecido a um abuso sexual. Pois é, a perspectiva dele sempre foi muito ácida e nesse livro Deus, um delírio, ele vai diversas vezes fazer uma crítica direta a esta concepção, digamos assim, deísta. Uma coisa que é curiosa, né? Eles têm um caminho diferente na relação com o conhecimento. O Dawkins, ele era filho, o pai dele era um cristão decepcionado, ele era filho desse pai, ele era um anglicano, e ele fez um caminho ao contrário do Lewis. Ele deixa o deísmo, deixa a religião cristã, deixa a igreja anglicana para se tornar um ateu. Já o C.S. Lewis faz justamente o processo contrário. E eu citei essa questão do Eustáquio e a utilização de um mito nórdico dentro de uma história de crianças que é Nárnia, que tem sobrepasso, por trás dela a ideia do cristianismo, a ideia do evangelho mesmo, da própria pessoa do ser cristão, porque o mito para Lewis era algo muito importante, porque e vocês viram isso no vídeo anterior, enquanto você percebe a mitologia em todos os raios da cultura, Lewis apregoava que aquilo que se posiciona como um mito cristão é um mito verdadeiro porque ele aconteceu. Nesse sentido, qual é a perspectiva do Lewis? Diferentemente do Dawkins, que a existência de um Deus ou Deus cristão pouco ou nada vale para qualquer tipo de referência de caminho, o Lewis vê moralmente a necessidade de um Deus criador e um Deus que vai gerar para ele todos os contextos éticos, né? A existência de algo criador por si só não explicaria esse outro algo da personalidade da qual o nome nós postamos como Deus, né? Então, todos os elementos das culturas, todas as concorrências culturais, elas apontam muitas vezes para a questão do bem e do mal. Mas esta existência
de Deus, ela se antecipa a tudo aquilo que a gente vê na sociedade, porque só Deus pode dar explicação lógica para a nossa existência, né? Nesse sentido e nessa perspectiva, ele vai se opor ao Dawkins, porque o Dawkins tem um elemento não tem nenhuma visão do criacionismo, e sim do objeto da evolução. E óbvio, presta bastante atenção. Enquanto o cristianismo em Lewis é um cristianismo dentro de um processo da cristandade, do ambiente de cristandade bastante racional e reflexivo, a gente pode dizer que o cientificismo em Dawkins seria algo que irritaria muito o Lewis se eles estivessem em contato. O que seria o cientificismo? É exatamente dar à ciência uma característica metafísica. Quando você... Aliás, a gente está vivendo momentos muito ruins, né? Onde não se dialoga, né? Em todos os âmbitos, religião, ideologia, seja lá o que for. O Lewis, na década... Só para a gente ter noção, como a gente está vivendo hoje, os pensadores na época, vamos voltar 100 anos atrás, né? Nós estamos aí em 2024, 1924, vamos botar mais 20, 30 anos, 40 anos se quiser. A gente tem nomes espetaculares. Você tem Otto Maria Carpo, você tem o Tolkien, você tem o próprio Ariano Suassuna, você tem Graciliano Ramos, você tem Chesterton. Eu estou colocando nesse pedaço de tempo. Chesterton, inclusive, foi morrer na década de 30. Mas você tem um monte de... Clarice Lispector, T.S. Eliot, George Orwell. Você tem um número de escritores e de pensadores que não se repetem nos nossos dias. Daí me parece que os debates cada vez mais estão enfraquecidos, formalmente enfraquecidos e muito mais violentos. O Lewis, ele tem essa característica que talvez batesse de frente com o Dawkins. Para o Lewis, ele não negava a ciência. Muito pelo contrário, ele entendia inclusive que a ciência era um braço de Deus, era uma comprovação do próprio Deus. Mas ele teve grandes questões, por exemplo, com H.G. Wells, questões fortíssimas. O contexto do H.G. Wells, em dado momento, tem uma declaração do H.G. Wells que ele entendia as ações de Stalin para que se promovesse uma espécie de depuração da sociedade russa, né? A eugenia que começa a ser trabalhada por Bernard Shaw, ele bate muito de frente e ele vai ter uma conversa mais à frente. Essa situação vai acontecendo. Ele criou um livro, ele fez uma trilogia. Eu vou pegar só aqui devagarzinho, tá, gente? Para não cair da outra vez, caiu tudo. Olha só, esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia chamada Trilogia Cósmica do C.S. Lewis, que é justamente uma perspectiva básica. Quando Lewis vai escrever esses livros, que vão entre a década de 40 e 50, você começa a ter homens de muita qualidade como Arthur C. Clarke, como Isaac Asimov, Philip K. Dick, nem tanto, ele é sensacional, mas a abordagem de Philip K. Dick era um pouco diferente, apesar de ser espetacular. A ideia de que haveria uma evolução científica e que poderia dar ao homem um maior equilíbrio racional, a questão da robótica, os elementos todos. A gente já falou, o robô do Arthur C. Clarke aqui, do Isaac Asimov, e vou trazer Fundação. E o Lewis questionava todos eles sobre um aspecto simples. Qual a garantia de que a humanidade, na sua pseudo-evolução, ao ingressar num mundo novo, num planeta novo, ela possa dar esse planeta, tirar desse planeta a paz que ele tinha para levar a nossa cultura destrutiva que nós tanto cultuamos? Isso é muito importante, porque quando você olha os nossos dias hoje, o que você percebe é que ele não estava errado. Nós progredimos, mas não evoluímos em vários aspectos. E nesse processo todo, ele vai ter, na sua época, um debate com Haldane, com Andrew Huxley, não o Huxley avô, mas o neto, e com o próprio Arthur C. Clarke. O do Arthur C. Clarke, eu tenho uma indicação, ele não é editado aqui no Brasil. Eu tenho isso, ó, From Narnia to Space Odyssey. É uma obra sensacional, e aqui sim há uma troca muito elegante, muito
reflexiva entre o Arthur C. Clarke e o C.S. Lewis sobre as ideias do Arthur C. Clarke com relação à ciência e o projeto de uma evolução humana, e as perspectivas de Lewis dentro da sua característica de cristandade. E isso é um livro que infelizmente aqui no Brasil ainda não está editado em português, mas ele tem em inglês, eu nem sei, foi editado por Wright W. Miller, mas aqui não fala o nome acho que é Science Fiction Biography. Então aqui não fala o nome da editora, estou tentando ver aqui, mas se você for buscar não fala o nome da editora, vai Publishers Group West, não fala o nome da editora. Se você procurar isso na Amazon, você vai achar. Ele vai demorar um pouquinho a chegar, mas é uma obra muito interessante. E logo de cara, o Wright W. Miller, ele faz 2 textos interessantes. O outro, Clarke and Lewis. The Other Clarke and Lewis. E o mais interessante, C.S. Lewis, Protector of the Heavens. Protetor do paraíso, do céu. É interessante porque é justamente esses aspectos que vão ser abordados nesta obra do Alistair McGrath, que é um teólogo em Oxford. E se aqui você tem uma conversa direta do Arthur C. Clarke com o C.S. Lewis, o Alistair McGrath ele vai fazer uma projeção de como seriam as avaliações e debates entre Lewis e Dawkins sobre alguns assuntos que serão postados aqui. Se você tem o livro Deus um Delírio, o Dawkins também tem uma outra obra que me acho superior a Deus um Delírio, é o Gênio Egoísta, que tem muitas coisas aqui dentro desta obra, dentro do livro do Alistair McGrath, que vai te ajudar bastante. Sob contrapeso Deus um Delírio, são 2 obras que são utilizadas. Para mim essa aqui é uma das mais densas, apesar do livro fino, Abolição do Homem, do C.S. Lewis, e Cristianismo Puro e Simples serão utilizadas pelo Alistair McGrath para dar voz ao Lewis dos seus pensamentos. E esses pensamentos que o Lewis tinha com relação à ciência, eles são muito emblemados na influência direta de um senhor chamado J.K. Chesterton e o seu Homem Eterno, que será um texto que, se eu puder, vou trazer a vocês. Era para trazer ano passado, mas foram tantas questões que acabaram nos atrapalhando para estarmos falando sobre esse texto, tá? Então, você tem o Alistair McGrath nos trazendo 4 composições claras dos livros, dos pensamentos ou dos temas de debates entre o Lewis e o Dawkins, entre o Dawkins e o Lewis. Primeiro, quadros completos, porque o significado importa. Crença fundamentada, fé, prova e evidência. Deus existe, natureza humana, o que somos nós. São textos, gente, bastante rápidos, mas bastante interessantes. Quadros completos, porque o significado, você tem uma espécie de projeção de tudo aquilo que ele vai construir. O Alistair McGrath ele vai começar a construir o pensamento do Lewis e o pensamento do Dawkins. Ele precisa fazer então uma espécie de modelos mentais de cada um deles, onde em Dawkins toda a base de raciocínio e reflexão estão em cima dos modelos científicos baseados na ciência natural. Ponto. Em Lewis, todos os modelos mentais do Lewis estão abarcados dentro de um objeto de fé na relação ele e Deus, ele criador, Lewis criador, Dawkins o caos determinado em várias configurações, em várias construções, gerando o universo, do universo gerando a humanidade, gerando a vida, etc, etc, etc. Né? A gente tem aqui uma das, logo de cara no parágrafo desse capítulo, ele coloca assim: o termo grandes questões é amplamente usado para se referir de maneiras de pensar sobre nós mesmos e nosso mundo que nos ajudam a entender as coisas. E é exatamente isso. Enquanto para Lewis nós somos a herança de uma criação divina,
Para Dawkins, nós somos resultados de vários elementos fortuitos científicos. Tem dois projetos, dois textos, dois parágrafos aqui que eu acho interessantíssimo para a gente tentar compreender. Para os leitores que não reconhecem essa alusão histórica, um tanto surpreendente, Dawkins está se referindo à política do apaziguamento no primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain adotou em respeito a Adolf Hitler em 1938. Que crítica ele está dando aqui sobre a ideia do apaziguamento? Ele está dizendo o seguinte: todo cristão, todo cientista que é cristão, de certa forma está apaziguando um risco da religião. E assim como Neville Chamberlain pode estar deixando que a religião, sob o projeto lá do... Não sob o projeto, mas sob uma comparação do bigodinho alemão, venha a nos dominar e nos rechaçar e nos colocar sobre uma medida escravista e terrível para o contexto e para a reflexão e para o crescimento como humanidade. Então, para ele, a religião ela cerceia a possibilidade humana de ser humano. E falando isso de uma forma bastante simples, a ciência natural é justamente a formulação mais perfeita e mais clara para que nós possamos evoluir. E aí, esse debate ele é ampliado dentro de duas outras questões que me parecem importantíssimas. Primeiro, para Lewis, o Evangelho ele é importante porque ele é o provocador da história humana. O Evangelho cristão envolveu e proclamou uma história do tipo mais elevado que abraçava o que era bom, verdadeiro, bonito, de grandes mitos da literatura, expressando como um lampejo longínquo ou eco do Evangelho no mundo real. Ou seja, a ética do Evangelho é aquela que vai me dar a guia para pensar a minha vida e para entender que aquilo que se chama como mito pela ciência, que é a morte de Cristo, a sua ressurreição, ela na verdade é um mito verdadeiro porque ela gera resultados claros na história da humanidade e ela tem um tempero efetivo de verdade que contribui ao crescimento humano, contribui ao meu crescimento como pessoa, como pensador de vida, como ator do mundo, ação dentro do teatro social. Então, para Lewis, não há lógica da vida humana se não existisse Deus. Mais ou menos isso. Já em Dawkins, de novo, no seu debate, a ciência é sempre um aspecto que percebe na ciência natural o substituto desse espaço chamado Deus. E é por isso que nós podemos considerar em Dawkins um certo cientificismo, porque como o Arthur McGrath coloca, ele está levantando, e quero lembrar, o Arthur McGrath também é de Oxford, tá? Também foi um aluno de Oxford. Ele quer lembrar-nos o seguinte, que essa relação do Dawkins com a ciência, ela é tão metafísica como uma relação de C.S. Lewis com Deus. Só que aí vem aquele paradoxo. Lewis consegue traduzir razão da religião e Dawkins consegue trazer o metafisicismo na ciência. São esses aspectos bastante inteligentes por conta do Alice McGrath. O segundo é crença, fundamento, fé, prova e evidência. Nesse sentido, a gente precisa entender duas coisas claras na nossa relação com esses dois movimentos de conhecimento. Enquanto em Dawkins, sobre esse processo da ciência, você precisa do teste. A ciência ela precisa da prova, ela precisa dos modelos que passam a ter que ser compilados a partir de teste e reteste científicos. E daí a certeza precisa ser comprovada. No campo da religião, a certeza não precisa ser comprovada, ela precisa ser aceita por meio de um instrumento chamado fé. A cosmovisão, então, aqui de cada um é sempre um objeto completamente diferente do outro, enquanto Dawkins precisa pesquisar para compreender e para entender que tal fato é real, Lewis precisa ter fé e acreditar de forma metafísica naquilo que ele já predispostamente diz que já é real, mesmo que eu não creia efetivamente. Ou seja, em Lewis você pode
O fato de você não acreditar em Deus não quer dizer que ele não exista ou que ele não seja. Em Dawkins, Deus não pode ser comprovado. Se não pode ser comprovado, ele não existe. No livro aqui, o gene egoísta, de alguma forma, o Dawkins vai trabalhar justamente essa contraposição. Então, o que você tem como grande elemento desafiador nesse parágrafo aqui do capítulo 2? É dito com frequência que vivemos em um mundo pós-verdade no qual apenas criamos nas nossas crenças. Decidimos que gostaríamos que fosse verdade, depois vivemos como se isso fosse verdade, esperando que ninguém apareça e faça perguntas difíceis sobre as razões que temos para sustentar tais crenças. As pessoas religiosas são seguidamente acusadas da realização de desejo, um termo usado pelo psicanalista Sigmund Freud no início do século XX para referir a tal necessidade. E algumas pessoas sentem de se consolar e crer num Deus inexistente. Ou seja, a coisa dos elementos que possam me dar referência, ainda que eles não existam, e que possam então qualificar-me dentro dos meus desejos. A solidão que você tem e que você se sente tão vazio e você clama por uma divindade, e essa divindade que, entre aspas, não existe, só nesse processo psicológico te dá uma espécie de consolo. Ele inclusive coloca alguns exemplos aqui. Para mim, a grande efetividade aqui se demonstra na construção do caráter humano, tanto de Dawkins como de Lewis. Aos poucos você vai percebendo e você vai entendendo, e mais, respeitando a cada um deles dos motivos com os quais eles tiram uma fotografia da história deles mesmos e da relação deles com o mundo. Enquanto fé não precisa de evidências, ciência, na sua prova, vai evidenciar situações que possam dar ao cientista o arguir de algo sendo real dentro daquilo que ele prontificamente estudou e comprovou. A fé não comprova nada, a fé apenas acredita. A ciência comprova para crer. A verdade na ciência é comprovada. A verdade na religião é efetivamente recebida por meio espiritual, por uma crença espiritual, por uma força espiritual. No caso do cristianismo, o Espírito Santo que tem uma agência sobre a pessoa que vai convencê-la dos absurdos dos quais tal religião possa defender. Aí ele coloca um pouco sobre isso aqui. A conversão do Lewis é mais ou menos assim, porque ele era um ateu. Então, primeiro movimento, uma conversa com Tolkien, para poder entender efetivamente quais são as opções que fazem com que ele creia da existência de um Deus. Depois, sozinho, sob uma força dentro do seu quarto, ele acreditou na realidade cristã. O outro, para mim, o terceiro capítulo é o mais importante deles todos. A pergunta é: Deus existe? É interessante isso, porque entra aqui comigo. Quando eu digo que Deus existe, de certa forma é um argumento de fé, não é? Mas quando eu digo Deus não existe, também não é um argumento de fé. Porque se eu não posso provar que ele existe, como é que eu posso provar que ele não existe? Essa é uma... Fica claro aqui um retrato claro da discussão criação e evolução, né? E o Lewis, ele coloca que Deus é um desejo do coração humano. E ele vai se basear, mas João Calvino tem um termo chamado sensu divinatis, que é justamente o vazio que serve-se de clamor, e que Lewis vai se utilizar desse tema no livro Cristianismo Puro e Simples. No Dawkins, não. No Dawkins, Deus é uma ilusão, e sendo uma ilusão, ele não precisa ser provado. Você não pode provar que Deus existe porque simplesmente ele é uma ilusão.
É como se você estivesse no Saara, visse ali uma fonte de água e quando chegasse perto dela, percebesse que aquilo ali foi apenas uma ilusão da sua mente. Então, para Dawkins, o simples fato de você não poder comprová-lo já faz dele uma ilusão, e se faz dele uma ilusão, Dawkins não vai se debruçar sobre isso. Tem um argumento Dawkins que eu acho interessante. O caráter moral de Deus para Dawkins é intelectualmente supérfluo e moralmente repugnante. Deus é um tirano, um opressor que aprisiona a humanidade dentro de uma camisa de força intelectual restrita e restritiva. Ele fala isso no Deus e um Delírio. E esse termo Deus como um tirano, quando o Lewis perdeu a sua esposa, eu não estou aqui com o livro, não estou conseguindo ver o livro, infelizmente. Ele chama Deus de tirano. Ele chama Deus de tirano. Numa dor muito grande, ele acabou abrindo isso. Só que no próprio livro, nesse elemento de dor que o Lewis... Vê se eu acho esse livro, gente. Como é que eu não acho esse livro para mostrar para vocês? Não é o problema da dor, não. É tanto livro aqui. Vou tentar achar, gente. Se eu não achar, vocês me desculpem. Aqui, milagres, Não tô achando aqui. Aqui, achei. Não cai não. Esse livro aqui, olha. Eu tinha que mostrar para Anatomia de um Luto. Olha o que ele fala num dado momento. E eu acho isso legal pra caramba, sabe? Seres que são espetaculares, mas são frágeis. É muito bonito ter pessoas fortes que são fracas, né? Olha o que ele escreve aqui. Cadê? Uma coisa, entretanto, o casamento fez por mim. Jamais poderei acreditar novamente que a religião é fabricada a partir de nossos desejos inconscientes e ardorosos e que é um substitutivo para o sexo. Naqueles poucos anos, H, ele coloca como H o nome da mulher dele, e eu nos deleitamos com amor em todos os seus modos, solene e alegre, romântico, realista e às vezes tão dramático quanto uma tempestade e às vezes tão confortável e suave quanto calçar macios chinelos. Nenhuma fenda do coração ou do corpo foi insatisfeita. Se Deus fosse um substituto para o amor, deveríamos ter perdido todo o interesse nele. Que se importa com substitutos quando se tem a própria coisa? O Lewis ele foi muito atacado no coração com a morte da sua esposa e... em dado momento, nesse processo todo, ele disse que Deus não é uma distração. Justamente na contraposição da ideia de ilusão do Dawkins. Deus não é uma distração, não. Deus, deixa eu ver se eu acho aqui no capítulo. A crença em Deus não era uma distração da vida, nem um meio espúrio de encontrar o consolo. Descobrir Deus era descobrir sua verdadeira identidade e recalibrar sua razão, a sua imaginação à luz de uma nova maneira de ver a si mesmo e ao mundo. Deus é o motivo para se viver. Enquanto para Dawkins Deus é uma ilusão, para Lewis Deus é a concretude da melhor forma de se levar a vida, né? E aí nós vamos para mais um capítulo, né? Natureza humana, o que somos nós. O Dawkins, obviamente, vai tentar articular toda a argumentação dele dentro da antropologia. Então nós somos aquilo que a ciência natural nos fez ser. É interessante porque como a ciência natural de alguma forma em Dawkins substitui essa perspectiva de Deus. Então estão ingressos aqui os objetos da construção de DNAs, os elementos todos na perspectiva da evolutiva, os encaixes como são perceptivos, mas fica uma situação que o Magritte vai falar aqui que eu achei muito inteligente. Deixa eu ver se eu acho aqui sobre o que ele fala. Deixa eu ver aqui, gente. Estava aqui. Vou achar. Tá. Deixa aqui.
Desejamos nos ver como parte de um quadro maior que se estende além de nossas necessidades e preocupação imediatas. Ciência é parte desse quadro, não apenas parte. Somente os humanos encontram seu caminho por meio de uma luz que ilumina mais do que o pedaço da Terra em questão. Midwar não está sozinho nesse ponto. Salman Rushdie fala do desejo do espírito humano de encontrar significado fora dos limites de sua existência material e física. Os seres humanos parecem ser guiados por encontrar algo mais profundo do que aquilo que pode ser encontrado mediante o exame do mundo empírico. É disso que trata a busca humana por significado. Os significados em Dawkins são significados construídos a partir da ciência. Os significados em Lewis são significados construtivos simplesmente quando nós percebemos quem nós somos nesta terra. Em Dawkins, nós somos o resultado da criação da natureza, dos elementos da ciência natural. Em Lewis, nós somos forasteiros a caminho de algo maior, que vai bater com a ideia do Salman Rushdie, que é: o meu desejo vai além daquilo que eu vejo, vai além daquilo que eu experimento, vai além daquilo que eu mesmo entendo. Sendo assim, a natureza humana, na perspectiva dos dois aqui, ainda que Dawkins tenha algumas propostas metafísicas, ela é totalmente ontológica. Ou seja, ela é totalmente abarcada na humanidade, na relação da humanidade com aquilo que ela convive todos os dias. Para Lewis, não. Ela é sob o aspecto de esperança. A esperança nos faz viver. E aí eu acho interessante quando a gente fabrica algumas ideias dos dias de hoje. Vamos perceber um pouco... O Lewis vira e mexe fala sobre uma verdadeira pátria. Na trilogia cósmica tem muito isso, elementos muito fundamentados do algo que é perfeito e procurado. Tem um livro de Dan Bonner, O Peregrino, ele tenta mostrar um pouquinho essa condição, mas o mais interessante é quando a gente concebe em Lewis que, por conta da sua cristandade, não há limite para a nossa existência. Nem o corpo é limite para a nossa existência. E por conta disso, todo relato científico que fosse feito sobre a humanidade, ele era imperfeito. Porque se nós vivemos além daquilo que é material e além daquilo que é ciência, a ciência não tem competência para dar total resposta daquilo que somos. Até porque em Lewis nós pertencemos a outro lugar. Enquanto para Dawkins nós pertencemos aos debates e aos resultados científicos dentro de todo o leque da ciência natural, em Lewis nós somos peças incompletas aqui para sermos apuradas mais à frente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse é um livro para você... Eu li e vou relê-lo. Há muito tempo que eu não anotava nada no livro. Eu normalmente marco só as coisas. Eu não gosto muito de anotar, não. Mas o fato é que a mesma gana que Dawkins tinha na perspectiva dele, de que a ciência, quando comprova algo, esse comprovar de algo deve ser maciçamente apresentado à sociedade, em Lewis, quem tem que ser apresentado à sociedade é o elemento maior de pujança e de base de fé que a cristandade tem, que é Jesus Cristo. Eles estão argumentando coisas diferentes sobre uma ansiedade parecida, de preenchimento. Livro pequeno, muito bom para ser conversado, muito bom para ser debatido, muito educado na sua construção, numa sociedade que, vamos combinar, né, a gente está derretendo. Nós estamos derretendo. Muito triste. Eu acabei de falar, quando você pensa que nós tínhamos um Ramon Aron, né, um Jorge Amado, José Ortega y Gasset, e hoje a gente vê quais são os grandes pensadores desse mundo, mesmo que você não concorde com eles, né?
Me lembro do Arthur C. Clarke, não estou com o livro dele aqui. Há uma fala do Arthur C. Clarke que é muito contundente. Ele deixa pra gente uma abordagem muito contundente. Ele diz, nesse livro aqui, que ele entende o que Lewis fala sobre o aspecto da ciência. E que ele argumenta que ainda que ele não compreenda a religião como Lewis tenta compreender a ciência, ele entende sinceramente que a linha liga os dois. Só que a gente ainda não aprendeu a codificar. Essa é a fala do Clarke. É isso, gente. Mais um vídeo, mais um papo. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Tentei ser aqui o mais, digamos assim, direto, sem me utilizar de nenhuma linguagem mais rebuscada, não, porque eu acho que o conteúdo do livro é essa alma que ele nos propõe. Eu vou deixar para final uma fala do Lewis. Hoje revisitei velhos lugares, fazendo uma das longas caminhadas que me deixavam tão feliz em meus dias de solteiro. E dessa vez, a face da natureza não foi esvaziada de sua beleza e o mundo não parecia como eu reclamei há alguns dias, um beco escuro e perigoso. Pelo contrário, cada horizonte, cada escada ou um grupo de árvores me convocava a um tipo de felicidade do passado. Minha felicidade antes de me casar. Mas o convite me parecia horrível. A felicidade para a qual fui convidado era insípida. Percebo, preste atenção, que não quero voltar a ser feliz daquela forma. Assusta-me pensar que um mero retorno seja possível, pois esse destino me parecia pior de todos. Alcançar um estado em que meus anos de amor e casamento assemelham em um retrospecto a um episódio fascinante, como um feriado que interrompera brevemente minha vida interminável e me devolvera a normal vida inalterada. Transformações. Que nós tenhamos transformações muito boas nesse ano. Eu espero isso para você, para mim e para tudo que nos cerca. Para a bandoleira e para a confusão que se tornou a sociedade, a humanidade. Quem sabe a gente melhore. Quem sabe não. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas. Não esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais. Semana que vem não vai ter livro não. Vai ter um livro resenha de saudade. Já estou lendo um outro. Vou dar mais uma balançada que eu também estou com problemões para resolver aqui na vida real. Se bem que esse canal é muito real. Um abraço, agradecendo você, Marta, esqueci. Rui também me mandou um livro, vocês não param de me mandar livro, já não sei nem mais como vou agradecer de tantos livros que eu recebo. Pretendo estar lendo agora livros mais, digamos assim, leves para a gente poder tocar esse canal com alegria, tá bom? Um beijo, até logo, até a próxima, se Deus quiser.